Olá, amigo telespectador, está no ar mais um Sala da Presidência. Vamos conversar sobre os acontecimentos aqui da Câmara Municipal dos dias 26, segunda-feira, até o dia 30 de setembro, encerrando o último mês. E o meu convidado de hoje, depois da semana passada, agradeço ao vereador Bertinho Scandiuzzi que participou. E essa semana eu recebo novamente o vereador, presidente da casa, Alessandro Maraca. Seja muito bem-vindo novamente. Quanto tempo? De novo. Vamos lá. Aí, Ensaiado. agora sim. Dia a gente consegue acertar até o final do ano, a gente consegue fazer o toque direitinho. Você fez o toquinho com o Bertinho ou não? Ah, com o Bertinho não, a gente só cumprimentou, dei a mão. Você sabe que o Bertinho já cumprimentou Dom Pedro aqui já, né? Já, Dom Pedro aqui? Ele é das antigas. Recepcionou? Eu brinco com o Bertinho, falando sério, eu queria até aproveitar esse momento para agradecer o vereador Bertinho. Ele sempre foi um conselheiro aqui, uma pessoa que é o nosso decano, né? O vereador que está mais tempo aqui na Câmara. E sempre tem uma palavra amiga, sempre traz uma tranquilidade para a gente. Então, Bertinho, obrigado por ter feito o programa, porque, Bahia, o Sala da Presidência é feito por presidentes, né? Não é só o presidente da Câmara, são outros. É uma comissão muito importante a dele, de saúde, né? Exatamente, num momento importante, né? Tem duas discussões que são muito importantes nesse momento na área de saúde. Uma delas a gente já falou aqui, que é a abertura de leitos em hospitais, nós precisamos de abrir leitos em hospitais, e uma para os servidores públicos, né? O IPM trouxe uma demanda aqui, ele participou da reunião, os servidores estão acompanhando uma mudança que o Executivo quer fazer na lei, os servidores, através do sindicato, manifestaram-se até favoráveis à lei, com exceto em dois momentos. O primeiro deles é que quando a pessoa ela está afastada com licença saúde, né, ela teria que fazer aquela... sempre a pessoa pela perícia. Passa por uma perícia, faz a perícia. Porém, quando a pessoa está aposentada por invalidez, ela vai ter que fazer a perícia periodicamente a cada 2 anos. Até aí o sindicato concorda. A única coisa que ele quer é colocar um limite para essa pessoa não ficar a vida inteira tendo que ir de 2 em 2 anos fazer perícia. Então, parece que chegou-se a um acordo nessa questão. Os homens fariam a perícia até completar os 65 anos e as mulheres até os 62 anos, né? Aí, a partir de então, ela não teria mais a necessidade de fazer a perícia por ter atingido essa idade. E a outra questão também tem a ver com perícia. A lei, do jeito que está, ela abre a possibilidade da prefeitura terceirizar essa perícia, Bahia. E o sindicato é contra essa terceirização. Eles acham que teriam que ser médicos da rede. Existe ainda essa discussão. Tentei aqui trazer as duas partes para que houvesse uma composição. Na primeira questão, a prefeitura já acatou o pedido do sindicato, né? Agora, na segunda, ainda essa discussão continua. E depois dessa discussão, desses acertos, deve ir para plenário para ser apreciado pelos vereadores. Exatamente. O projeto já está aqui, deve ser apresentado um substitutivo com essas mudanças, e aí o projeto vai para o plenário, sendo aprovado pelos vereadores, segue para o prefeito para sanção. É muito importante, projetos importantes sendo votados. O vereador Bertinho também trouxe muita coisa da questão da saúde, né? A falta de leitos, que foi também um assunto bastante abordado, né? Uma das ideias da devolução do dinheiro que a Câmara tem aqui, seria justamente a Prefeitura destinar a solucionar esses problemas. Foi um assunto bastante polêmico e bem debatido, não só com o vereador, o presidente Alessandro Maraca, como também o presidente da Comissão de Saúde e Seguridade Social, o vereador Bertinho Scandiuzzi. É isso aí. E a gente pode, já quebrando um pouco o protocolo, a gente... parabenizar, né? Tivemos eleições no último final de semana, tivemos aí a grata surpresa de 5 representantes de Ribeirão Preto conseguirem suas vagas tanto na Câmara Federal como também na Assembleia Legislativa. Então aqui o nosso grande abraço aos deputados eleitos Ricardo Silva, Baleia Rossi, Arnaldo Jardim no Congresso Nacional e aqui na Assembleia os deputados Léo Oliveira e também Rafael Silva, muita experiência e nos aguardam aí para esses próximos 4 anos. É isso aí, parabenizar os nossos 5 representantes e eu queria parabenizar de forma bem efusiva o deputado Baleia Rossi, o deputado Léo Oliveira, porque sempre foram parceiros do meu mandato. A gente, durante o período eleitoral, a gente não traz esse tipo de assunto aqui, mas sempre foram parceiros e eu vou continuar buscando essa parceria, porque nós precisamos de representantes, mas ainda é pouca gente para Ribeirão.
Ribeirão Preto já teve 6 representantes no Congresso Nacional, né? Então, infelizmente, a gente ainda precisa de voltar a crescer aqui. Importante ter essa representatividade, né? Apesar que ainda é pequena, se a gente colocar demanda, não só de Ribeirão Preto, mas da nossa região, mas pelo menos temos aí 5 representantes aí nas casas legislativas aí. Você falou tudo. O importante também é que Ribeirão Preto continue tendo uma interlocução, tanto no governo federal quanto no governo estadual, independente de quem assuma. Essa interlocução republicana é importante para a cidade. Muitas vezes a gente precisa esquecer, deixar de lado disputas partidárias e pensar em Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto. E tivemos uma eleição sem muitas intercorrências, relativamente tranquila. Tivemos alguns problemas com urnas, né? Na minha sessão, eu voto lá no Jardim São José, teve uma urna que quebrou, acabou gerando uma fila, mas tirando esses pequenos problemas, foi uma eleição tranquila, né? Importante aí para a gente incentivar o voto, a importância do voto, da cidadania. Eu acho que o maior exercício da democracia é a eleição. E em Ribeirão Preto, pelo menos, não tivemos grandes registros, né, vereador? Exatamente. Graças a Deus, né? E eu espero que assim seja no segundo turno, que as pessoas possam umas respeitarem as outras com seus pensamentos, com as suas diferenças. Todo mundo tem que ter o direito, eu luto pelo direito de todos exporem os seus pensamentos, né? Mas peço a todos que a gente possa ter discernimento, não só para escolher o que for melhor, mas também para respeitar o próximo. Aqueles que às vezes perdem uma eleição, ganham a eleição, ficam chateados, isso é normal, mas nós não podemos levar isso para a rua, para o dia a dia, e o país precisa voltar a estar unido. Exatamente, né? Até porque já estamos aí às portas da Copa do Mundo, precisamos de toda a torcida junta. Pois é. E na sua opinião, o Brasil pode ser campeão dessa Copa? Eu não acreditava muito não, mas os últimos 2 anos aí nós temos alguns jogadores que estão jogando num nível muito alto. Eu acredito que as chances do Brasil são boas, sim. Você está apostando aí no trio Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior, é isso? Eu ainda acho que o Neymar vindo de trás, como o Tite colocou nos últimos jogos, é melhor, colocando o Rafinha ou o Antony na ponta direita. Entendi, muito Eu acho bem. que daria mais samba. Então seria o quarteto, você ainda colocaria o Rafinha ou o Antony, um dos dois ali. Um dos dois. O Antony, inclusive, fez um belo gol nesse final de semana, né? A gente então torce aí pro Brasil. E também para um desfecho positivo das eleições, lembrando que o segundo turno acontece ainda no final desse mês. Tá certo, então. Vamos voltar para o assunto Câmara, então. Vamos falar de Câmara Municipal. Tivemos aí alguns projetos sendo discutidos, sendo votados, algumas requisições. Vamos começar aí falando, vereador, do projeto que estabelece videochamadas para surdos, né? Um projeto, inclusive, de sua autoria. O projeto que trata sobre atendimento telefônico por videochamadas destinadas às pessoas surdas. Importante aí que foi aprovado aí por unanimidade. O pessoal discutiu bem esse projeto e acabou aprovando ele por unanimidade. Agora vai para o executivo para sanção. Exatamente. Mais um projeto de minha autoria, um projeto de inclusão. Incluir as pessoas surdas cada vez mais necessário. Eu queria dizer o seguinte, as pessoas ainda não conseguem mensurar a dificuldade que o surdo tem em se comunicar. E isso é apenas adequar um call center, adequar uma central de call center, para que ela tenha uma pessoa, no mínimo, ali, para atendimento dessas pessoas com telechamada. Telechamada é uma das possibilidades, mas outras possibilidades são abertas também. A Câmara Municipal, por exemplo, há alguns anos, ela instituiu já a linguagem de Libras aqui, não só nas sessões, né? Então eu quero também aproveitar e agradecer aos nossos tradutores de Libras aqui, que sempre nos ajudam. Agora na TV Câmara também a gente tem a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e lá também a gente tem, inclusive fizemos uma tradução do hino a Ribeirão Preto, trabalho do pessoal da Secretaria de Educação junto com a TV Câmara, traduzindo o hino a Ribeirão Preto, mais uma ação de inclusão. Então nós precisamos de incluir, não podemos deixar ninguém para trás.
Inclusão é uma palavra do momento, pensar nas pessoas é uma palavra do momento, e o projeto ele fala desse atendimento por videochamada, né? Dar uma opção para as pessoas que vão ter que falar num call center, seja para uma reclamação, seja para uma compra, para tirar uma dúvida, eles possam ser feito por videochamada, atendendo as pessoas surdas, com deficiência auditiva, mudez ou ainda a pessoa com afonia. O objetivo sempre é garantir a autonomia para a pessoa com deficiência. A gente já tem outros projetos voltados para a pessoa com deficiência. Recebi esses dias aqui na Câmara o Justino Júnior, que trabalha com acessibilidade também, fez um trabalho incrível, por exemplo, no João Rock, no Festival das Tribos aqui em Ribeirão Preto. Ele vai prestar um serviço para o Allianz Parque lá em São Paulo, sempre para incluir as pessoas. Existem alguns detalhes que a gente não consegue perceber no dia a dia, mas que a pessoa com deficiência percebe e necessita. Então a gente quer respeito total. A Câmara Municipal ela tem partido para isso. Nós ainda precisamos fazer muitas adequações aqui dentro do nosso prédio, mas muita coisa já foi feita justamente para a gente alcançar essa acessibilidade 100%. E lembrando, Bahia, só para finalizar, que o nosso site também hoje ele é acessível, né? Nós temos também no site a linguagem de Libra. E nós temos essas possibilidades para as pessoas, inclusive na comunicação com a Câmara Municipal. Bom, e vem num momento importante. A gente está falando da semana do dia 26 ao dia 30, lembrando que no dia 23 de setembro foi o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Importante, é um projeto que vem aí nessa semana, né, nessas comemorações, reforçar a importância aí de se olhar com carinho para as pessoas que tem algum tipo de deficiência, e está aí um projeto aí que vem enaltecer e engrandecer essa atenção, esse momento aí especial. Pois é, e termino esse assunto agradecendo as nossas entidades do terceiro setor, né? Nós temos entidades importantes, como a DEVIRP, na questão da pessoa com deficiência visual, entre outros. Nós temos o Conselho também, que faz um trabalho importante em Ribeirão Preto, mas inclusão é não deixar ninguém para trás e a gente precisa sempre pensar nisso. Exatamente. Então a gente vai partir para o próximo ponto, já que o senhor recebeu visita aqui durante essa semana, né? Foi recebida a LOA, né? Que para quem não sabe é a lei que determina aí o orçamento para o ano que vem. Então o senhor já recebeu uma visita nessa semana, que eu queria que o senhor falasse aí sobre como é que foi essa visita, o que foi entregue em suas mãos e como a gente pode avaliar aí esse orçamento para o ano que vem, que prevê aí um orçamento de em torno de 4,5 bilhões para 2023. Pois é, 4 bilhões 309 milhões. Para a maioria das pessoas é difícil entender esse valor. 4 bilhões 309 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro e a gente precisa de fazer com que as pessoas entendam o quanto vale esse dinheiro, o quanto é importante esse recurso, fazendo com que esse recurso, com que esse dinheiro chegue a todos. Não adianta a gente vir aqui e falar que Ribeirão vai ter um orçamento de 4 bilhões e 300 milhões se está faltando água lá no Quintino 2, se não tem creche funcionando no Jardim Aeroporto, né? Então o que a gente tem que fazer? Que as pessoas entendam o que é o orçamento com o orçamento chegando à porta da casa dela. E aí quando eu falo em orçamento, nós estamos falando de toda a cidade, da pessoa mais abastada a pessoa mais necessitada de Ribeirão Preto. Então o que a gente precisa fazer é que esse dinheiro chegue para quem precisa de escola para seus filhos, de leitos de hospitais, de atendimento no pronto atendimento de hospitais, mas para aquela pessoa que mora lá na Zona Sul e que está sofrendo com o entroncamento da Adelmo Perdiza ou de outras avenidas que a gente tem em Ribeirão Preto e que precisam ter o trânsito melhorado, o asfalto que ainda é muito ruim, o serviço de tapa-buracos que não acontece como tem que acontecer, que é aquele com o recorte certinho. Então a gente precisa agora vigiar, nós precisamos acompanhar, fiscalizar esse orçamento para que ele atenda todas as pessoas. Nós falamos de não deixar ninguém para trás. Essa é uma das coisas que eu vou sempre falar. E a outra coisa que eu sempre falo aqui, hoje eu escuto muita gente falar, inclusive nessa campanha acho que muita gente tem usado essa frase, é que nós, políticos, só temos que existir por conta da essência de ajudar as pessoas.
por conta da essência de melhorar a vida das pessoas. Então, estar aqui na Câmara hoje, fazendo política, me comunicando com a população, atendendo aqui a imprensa da Câmara, prestando conta com as pessoas do que a gente está fazendo, economizando aqui no Legislativo para devolver dinheiro para o Executivo, tudo isso tem uma finalidade, é melhorar a vida das pessoas, é fazer com que a iluminação chegue lá na Zona Oeste de Ribeirão Preto, que chegue lá na Zona Sul de Ribeirão Preto, em bairros, tanto bairros como Parque Ribeirão, Jardim Marquese, Vila Tecnológica, Quintino 2, Ribeirão Verde, mas também em Bonfim Paulista, que chegue lá na Nova Aliança, em toda Ribeirão, que tudo possa acontecer atendendo o cidadão. E o cidadão pode participar ou não? Teremos audiências? Sim, agora a discussão da LOA começa agora e termina no mês de dezembro, quando a gente vota a lei orçamentária anual, né? Então a LOA chegou já na Câmara, já dei ciência aos vereadores que chegou. A Comissão de Finanças deve ser a primeira a organizar audiências públicas, mas as outras comissões também devem organizar audiências públicas. Eu já bati o olho e eu vi, por exemplo, que nós não temos um recurso específico para as ELPIs, né, específico, dizendo, olha, isso aqui é para ajudar as instituições de longa permanência de idosos. Nós não temos recursos ainda específicos para manutenção de todas essas áreas, essas ciclovias que foram feitas em Ribeirão Preto, na obra que está sendo feita aí na interligação dos corredores de ônibus. Vocês viram que tem ciclovias ali? Bom, essa ciclovia foi entregue. E a manutenção dessa ciclovia? Eu me lembro bem, Bahia, você sabe onde fica o Parque Linear Ulisses Guimarães? Não tenho conhecimento. Muita gente não tem. Ulisses Guimarães foi um dos maiores políticos do Brasil, né? O pai da Constituição, era do meu partido também. E nós temos em Ribeirão Preto um parque que chama Parque Linear Ulisses Guimarães. Boa parte da população, mais ou menos 20% da população de Ribeirão Preto, passa em frente a esse parque todos os dias e não sabe que ali é um parque, porque não parece um parque, porque não tem manutenção de parque, porque não tem atividade lá que remeta a um parque. Eu estou falando justamente do canteiro da Via Norte, aquele canteiro central, que já tem uma ciclovia lá há muitos anos, há mais de 10 anos, e que falta manutenção, que tem local para caminhada ali e que falta manutenção, que foi feito um paisagismo ali e que falta manutenção e se perdeu em alguns casos. E que, infelizmente, a gente ainda vê muito lixo sendo descartado na Via Norte dentro do Parque Linear Ulisses Guimarães. E aí, culpa do povo também. As pessoas têm que ter essa educação. Mas o governo precisa de colocar alguém para fazer a manutenção. Se a gente for no Parque Curupira agora, se a gente for no Parque Carlos Raia, aqui no Maurílio Biagi, vão ter pessoas fazendo manutenção, fazendo limpeza ali. Por que não termos uma pessoa, né? Por que na LOAS a gente não destacar uma pessoa para cuidar do Parque Linear Ulisses Guimarães, que fica nessa região periférica, mas que é bonito e que pode ser usado por todo mundo? E o Parque Rubensione, sabe onde fica, né? Esse eu sei, na Avenida Caramuru. Na verdade, fica o que fica na Avenida Caramuru é o Genari. Verdade, o Rubensione é perto do SBT. Isso, lá na Zona Oeste, lá no Paiva, pega o Paiva Arantes, pega o Wilson Toni, vários bairros importantes, Planalto Verde. Uma área gigantesca ali. Vários bairros importantes na Zona Oeste de Ribeirão Preto, e é um parque bonito também, que nunca terminou, nunca foi instalado por inteiro. Tem lá um pórtico na entrada escrito Parque Linear Rubensione, mas não tem o parque. O que tem lá foram emendas parlamentares, que inclusive foram do Balé, para fazer o gradil, que está sendo furtado. Todo dia você vê um gradil daquele sendo furtado, e isso é teoria da janela quebrada, né? Porque se tivesse furtado primeiro, a prefeitura tivesse reposto e tal, não tinha mais, mas como não repõe, aí vão lá, furtam de novo, tem que prender quem furta também. A gente fez leis, já falamos em leis para isso também aqui, mas a gente tem que valorizar nossos parques, também os parques lineares, os parques grandes, os parques de periferia, né? Pode esquecer do meu bairro, Retiro Saudoso também. Pois é. E lá tem uma área muito bonita, né? Na entrada ali, aquela área que tem a quadra, tem árvores que foram plantadas recentemente, a população usa bastante lá. Isso, tem uma pista de caminhada. É o São José, o bairro do Bahia. É isso. Na verdade, os bancários, mas é o complexo todo. Manuel Pena. São José, Bancários, Manuel Pena, o Bosque das Caviúnas, né? Muita gente que mora ali, né? Legal. É uma região bacana aí, para quem conhece sabe.
Gente, retornando aqui ao assunto da LOA, o secretário que esteve aqui com o senhor, aqui, o secretário da Fazenda, Afonso Reis Duarte, ele diz que destacou aí o volume de investimentos nas áreas do terceiro setor e também saúde e educação. Saúde que foi um ponto que a gente abordou bastante nos últimos programas. Pois é. Olha, é importante que se invista mesmo em saúde, educação, terceiro setor, porque o terceiro setor, tanto na área de idosos, quanto criança e adolescente, quanto tratamento de pessoas que têm problema com drogadição, né? O terceiro setor funciona muito melhor que a prefeitura, faz o que a prefeitura não faz. Precisamos de incentivar essas pessoas. Agora, Bahia, tenho que lembrar isso toda hora. Eu não vou cansar de lembrar as pessoas disso. Gente, a Câmara Municipal, todos os vereadores, um trabalho de todos os vereadores, pela primeira vez na história está abrindo a mão do dinheiro antes. Nós já estamos devolvendo para a Prefeitura 38 milhões. Então, aí a gente pede para a Prefeitura, pega esses 38 milhões e invista no que a gente falou, em educação, em saúde, invista em saneamento básico, invista em asfalto melhor, recapeamento de rua. Sabe quantas ruas daria para recapear com 38 milhões? Aproximadamente 50 quilômetros. 50 quilômetros, gente, é resolver o problema de muitos bairros em Ribeirão Preto. Bahia, daria para construir, é lógico que Ribeirão não comporta, mas daria para construir 10 UPAs, né? Só para a gente ter uma ideia do que é esse dinheiro que a Câmara está devolvendo para a Prefeitura. Daria para construir 15 creches em Ribeirão Preto. Essa comporta. Essa seria bom também, essa construção. Reforma de mais de 100 UBSs, Unidades Básicas de Saúde. Quer dizer, daria para reformar todas as unidades básicas de saúde. Aliás, daria para pegar um pouquinho desse dinheiro e ter um pouco de olhar com humanidade para a Vila Carvalho, para a Vila Mariana, que tem um médico só lá na Vila Mariana para aquele monte de gente. É muita pessoa e um médico só atendendo na Vila Mariana. Esses dias eu fui no Heitor Rigon, o pessoal reclamou a mesma coisa. Tem médicos que aposentaram, foram aposentando, ninguém repôs os médicos dos pós-saúde. Gente, a gente tem uma defasagem de médico na atenção básica muito grande. Eu estava lá no Quintino, o Toledo veio reclamar comigo. Ó, Maraca, eu estava com dor nas costas, fui ali para ser atendido e falou que quando é dor nas costas é na UPA. Eu falei, mas isso aí tem razão. É pronto atendimento. Se está com dor naquele momento, é pronto atendimento, não é no básico. Só que aí o básico, Toledo, tem que te atender depois que você foi medicado e tal, para saber o que está causando sua dor nas costas, né? E aí ele não tem esse atendimento básico. As unidades de saúde da família precisam ser mais valorizadas. A enfermagem precisa ser mais valorizado. Então a gente precisa trabalhar para que o atendimento básico funcione. Eu recebi uma ligação nesse final de semana de uma pessoa agradecendo, porque ele foi no final de semana passada na UPA Norte e na escala não tinha, naquele horário, não tinha o médico pediatra. Conversei com o Marcelo Carboneri, ele corrigiu essa escala e nesse final de semana todos os prontos atendimentos tinham pediatra, 24 horas. Isso é uma coisa que a gente corrigiu, só que ainda falta muita coisa para melhorar nos prontos atendimentos, muita coisa. E aí a nossa devolutiva de recursos pode ser aplicada lá nos prontos atendimentos, entendeu? A Câmara sempre trabalhando, fiscalizando e trabalhando em prol do cidadão ribeirão pretano, ajudando o Executivo a sanar principalmente essas demandas, principalmente com destaque agora na área da saúde. Eu queria também falar com você, vereador presidente Alessandro Maraca, sobre o projeto de cooperação técnica com o Tribunal de Contas de São Paulo, que vai beneficiar, entre outros, a nossa aqui TV Câmara, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho aí desse convênio, aí, dessa parceria aí com o Tribunal de Contas. É isso mesmo, Bahia. A Câmara continua dando passos largos aí no caminho da transparência. Aliás, Bahia, eu quero voltar a falar nesse assunto, mas antes, cortando um pouquinho, transparência é algo muito importante para a gente. E eu quero ser muito transparente para falar de um assunto aqui. A Câmara Municipal, essa semana, a imprensa divulgou que a Câmara estava sendo investigada, né, por conta de diplomas escolares. Não é, talvez a chamada deveria ser a seguinte: Câmara continua na transparência, inclusive para conferir os diplomas escolares de todos. O Ministério Público tem agido muito bem. Nesse caso, o Dr. Sebastião agiu conversando com a gente, solicitando para que nós enviássemos todos os diplomas. Imagina, enviamos os diplomas de todos, mais de 100 diplomas. A gente tem
na Câmara Municipal hoje mais de 200 funcionários, boa parte desses servidores tem um nível superior. No caso, houve sim uma investigação para ver se haviam diplomas ali, no caso, para aumentar salários, e não foi isso, mas de todos os diplomas analisados, o Ministério Público encontrou 2 diplomas que poderiam trazer algum indício de irregularidade. Nos notificou, imediatamente notificamos os servidores, né, são os servidores comissionados que estão em gabinetes de vereadores, e os vereadores também desses gabinetes que imediatamente nos responderam, estão ajuntando toda a documentação para mostrar que os diplomas têm validade. Não tendo validade, isso será de imediato, teremos as providências tomadas com exoneração desse servidor, mandando o servidor para responder processo criminal, porque aí seria de certa forma, um documento falso, né? E a pessoa tem que responder e até ressarcir recursos dos cofres públicos. É importante esse esclarecimento, é importante passar essa transparência, né? Tudo que está acontecendo aqui, a gente não tem assunto tabu, a gente fala tudo que acontece na semana do Legislativo. A gente Isso é importante. quer retomar mais um? Não, só para, porque aí para falar disso, né, desse caminho sem volta, que é a transparência para a gente, Bahia, eu fiz esse adendo, eu saí um pouquinho da sua pergunta, mas sua pergunta foi excelente, porque a gente está assinando um termo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas do Estado. Esse termo de cooperação técnica vai envolver, por exemplo, a TV Câmara demais, porque o que a gente quer é usar esses espaços junto com o tribunal para a gente falar de transparência, para a gente falar de contas públicas, para a gente melhorar a prestação de contas, tornar mais acessível para as pessoas, aumentar o controle social, que é muito importante. O acordo, ele objetiva essa cooperação técnica entre a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas, visando o desenvolvimento de atividades audiovisuais que vão ao ar na TV Câmara. Assuntos que são tratados aqui também serão enviados ao tribunal, eles vão poder usar nossos materiais de certa forma. Quero envolver aí de forma direta também a nossa escola do parlamento, os nossos servidores qualificados, todos para a gente levar transparência, continuar levando transparência nesse caminho sem volta. É um investimento que vai ser aí colhido com a melhora no serviço. Somos todos servidores e nada melhor do que aprimorar para servir melhor a população de Ribeirão Preto. É isso aí, que é quem nos paga e quem a gente deve prestar contas. Muita gente acha que às vezes quando eu coloco numa rede social que eu fiz isso ou fiz aquilo, que eu estou fazendo propaganda. Eu estou prestando contas, né? Como vereador, eu estou a serviço da cidade. Agradeço aos meus eleitores e agradeço muito aos meus eleitores, mas eu sou vereador da cidade inteira. Então, por exemplo, quando eu briguei pela nota fiscal paulista, para que a gente não perdesse a nota fiscal paulista para as entidades, eu estava brigando pela cidade inteira, por todas as entidades. E aí a gente conseguiu beneficiar até 4.000 entidades no estado de São Paulo inteiro. Quando a gente briga por melhor asfalto, melhor recapeamento nas ruas, a gente está brigando pela cidade inteira, não é por um bairro ou por outro, é pela cidade inteira. Bom, o último assunto da nossa pauta, um requerimento de autoria do vereador Lincoln Fernandes, que requer informações da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, sobre o agendamento para obtenção ou renovação do cadastro único. Olha, a SEMAS tem derrapado desde a época da pandemia nisso, né? Foi criado o CACEM, depois desmancharam, não tem mais. O CACEM, a pessoa ligava e falavam, olha, tem busca ativa. Quando a pessoa liga e não consegue falar, a secretaria liga atrás. Sabe quantas vezes a pessoa tinha que ligar para a secretaria saber que ela tinha que ligar depois? Umas 4 vezes. 25 vezes, Bahia. Passei perto, hein? Passou perto. 25 vezes é uma vergonha, né? Então, não funcionou. Agora, começaram a fazer o cadastro. Eu fui chamado lá na Estação do Alto, no núcleo da Estação do Alto, por uma moradora, denunciando que não estavam atendendo ninguém. As pessoas iam, não estavam atendendo. Aí nós descobrimos que o sistema da prefeitura não estava suportando a demanda. Gente, para as pessoas receberem, por exemplo, o Auxílio Brasil, outros auxílios, ela precisa estar inscrito no CAD único. O governo precisa conhecer quem necessita de ajuda e isso é através do CAD único. Então, prefeitura, SEMAS, não tem desculpa, nós precisamos de dar atenção para isso. O vereador Lincoln apresentou esse requerimento, eu tenho apresentado algumas solicitações, tenho feito visitas à CRAS também, outros vereadores também fazem. Nós precisamos de
todas as formas aí, facilitar para que as pessoas possam fazer essa inscrição, até porque o número de inscritos no CAD Único também representa um ganho para a cidade, porque a cidade recebe mais recursos através do Ministério da Assistência Social. Importantes informações e dessa forma a gente encerra o programa Sala da Presidência de hoje, passamos limpo bastante coisa aqui hoje no nosso programa. Foi um prazer, vereador. Prazer é meu. Acertamos aí. Acertamos, a gente está ensaiando e vai conseguir fazer esse toque melhor até dezembro. E a gente volta aí na semana que vem com muito mais notícias do Legislativo Municipal e você é o nosso convidado. Até lá.